Eu vou dar início, né, à nossa sessão. Vamos iniciar esta terceira sessão, né, de lançamento do livro Entre Conhecimento e Valores, Alternativas à Tecnociência Atual. E nós temos o prazer de ter hoje, né, um dos autores de um dos textos do livro, Gabriel Fernandes, né? Claro, e o Leicey, que também contribuiu para o livro, mas é centralmente a posição dele que a gente tem trabalhado, né? Então, eu diria, assim, o nosso procedimento vai ser, Gabriel, eu vou fazer uma série, uma consideração inicial, algumas questões, e você, então, a partir daí, passa a fazer a sua exposição e tal, e depois nós intervimos, depois da sua exposição, que pode ser de 15, 20 minutos, mais ou menos, né? Aí nós intervimos com questões, etc., para poder enriquecer a discussão, tá bom? Muito bem. Então, a gente pode usar talvez como pano de fundo da nossa discussão, né, a questão da realidade exposta pelo mais novo relatório da ONU, né, sobre insegurança alimentar e desnutrição, que é o relatório da FAO de 2022, né, ultra recente, o ano passado, né, e relatório que também está dentro daquela agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, né? Principalmente na parte que diz respeito à alimentação, à fome, à subnutrição no mundo, né? E o relatório aponta a existência de cerca de 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo. Não é? Também a discussão sobre agroecologia, né, pode se dar sobre, vamos dizer, com base nessa estratégia da ONU para a erradicação da fome e da insegurança alimentar, como parte da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Então, vamos dizer, nós podemos usar isso como fundo, né, e discutir, então, alguns assuntos pertinentes relativamente a essas questões da fome, da desnutrição, da pobreza e, fundamentalmente, da produção de alimentos, né? Toda a questão da produção de alimentos. Então, acho que para colocar o quadro, e o Gabriel poder se mover nesse quadro, um primeiro ponto importante, eu acho que talvez seja a elaboração de uma distinção significativa, né, entre desenvolvimento sustentável, porque essa agenda, né, coloca em questão, a questão que vai se colocar é exatamente a questão do que se entende por sustentabilidade, né, por desenvolvimento sustentável, né, que isso incorpora basicamente a sustentabilidade, aí a noção de sustentabilidade econômica. Né? Enquanto que no modelo da interação é mais importante do que a sustentabilidade econômica, é certamente a sustentabilidade ambiental. Né? Então, vamos dizer, essa tensão entre essa imagem da sustentabilidade como fundamentalmente econômica, né, desenvolvimento sustentável economicamente, para desenvolvimento, digamos, sustentável ambientalmente. Né? Então, portanto, a centralidade, digamos, da ideia de sustentabilidade ambiental como valor, né, que realmente não pode ser satisfeito pela tecnociência atual e pelo sistema, né, do agronegócio atual. Né? Quer dizer, a agronomia em larga escala, né, com monocultura, né, em grande extensão, uso, né, de aditivos químicos de toda a espécie, né, tá certo? Então, a questão aqui seria, então, por que é importante, digamos assim, e necessária realizar uma discussão científica dessas questões, se colocar sob a perspectiva da ciência, né, e
E é importante, então, dessa perspectiva científica, a adoção do pluralismo das estratégias, né? Do pluralismo estratégico. Né? Então, a agroecologia apresenta aqui, né? Então, uma importância central, porque não apenas por se pôr como uma alternativa ao agronegócio, né? Com a realização de uma agronomia de tipo diferente, né? de uma produção de alimentos de tipo diferente, e uma das grandes discussões é sobre exatamente o potencial produtivo da agroecologia. Né? Quer dizer, ela não só respeitaria o ambiente de maneira que o agronegócio, por exemplo, não pode fazer, né? Que essa agronomia química intensiva não pode fazer, né? Então, mas ela também tem um potencial produtivo e, portanto, pode dar uma contribuição significativa, né, efetivamente, para a erradicação da fome, que não acontece na outra perspectiva. Né? Então, só para, digamos assim, iniciar a discussão, aí te dê um leque de questões para você poder fazer a sua apresentação, né, com base no artigo que você escreveu para nós. Tá legal. Obrigado, Pablo. Boa tarde a todo mundo que está participando aqui. Uma saudação especial, né, para o nosso amigo professor Leice. Queria também cumprimentar o professor Marcos, né, os demais que estão aqui. Agradecer muitíssimo pela oportunidade, né, me sinto muito honrado de poder estar aqui nesse espaço, né, e de ter participado também do evento, né, que foi da origem ao livro, né. Então, celebrando 50 anos de parceria, né, de contribuição do Leice com o Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, que deu origem a esse livro aqui, né, que a gente está debatendo, mas uma belíssima, né, muito bem acabada e produzida, né, edição, né, aí pela associação. Então, sinto muito feliz, né, de estar aqui nesse espaço. E também dizer que eu segui a recomendação que o Pablo tinha passado para a gente de não preparar muita coisa para hoje, né? Então, que a ideia é mais de fazer uma conversa, né, um bate-papo mesmo, então vou seguir um pouquinho nessa linha. E pegando, né, a partir das questões de fundo que o Pablo trouxe, é interessante porque a gente vê, e eu comento um pouquinho disso no artigo, que esse modelo, né, agroalimentar que a gente conhece hoje pelo nome de agronegócio, né, ou até mais hoje em dia pelo apelido do agro, né, o agro virou sinônimo, né, para cada vez mais coisas. Eu começo colocando no texto que ele tem um movimento duplo, né, primeiro de colocar o agro como sinônimo de muitas coisas, né, abraçar mais atividades econômicas e atividades produtivas do que de fato ele faz, ou ele dá conta, ou ele representa, né, então um lado ativo de se autopromover economicamente, politicamente, cientificamente, e em paralelo, né, que eu acho que não menos importante é o que remete ao nosso debate aqui, que é de promover a não existência de qualquer outra possibilidade fora do que o agronegócio faz ou do que esse modelo representa hoje. Né? Então, vem essa ideia de negar a possibilidade de alternativas, né, como a própria agroecologia. Né? Isso o Leice também trabalha, né, em vários seus artigos, principalmente quando ele fala da questão dos transgênicos, né? A gente pode falar um pouquinho mais para frente, que é parte, né, inerente, né, desse modelo, que sempre a referência, né, em relação aos transgênicos, quando é feita por parte dos seus promotores, né, que é um modelo que não apresenta riscos e, ao mesmo tempo, não apresenta alternativas. Né? Então, ao mesmo tempo que se coloca para a sociedade, né, já vem com uma pedra em cima que, assim, não precisa debater, não tem nada que questionar, porque mesmo se fizer mal, né, não tem alternativa viável, né, então a questão nem sequer pode chegar a existir. Essa é uma coisa que está colocada. Né? E a outra, que a gente vê também que as críticas, né, feitas a partir desse enfoque dominante, né, da agricultura, né, mas sempre colocando a agricultura como parte do sistema agroalimentar, né, que envolve desde as questões de acesso à terra até beneficiamento, processamento dos alimentos, transporte, comercialização, né, então esse pacote todo,
que é cada vez mais controlado por pouquíssimas, né, grandes empresas, também costuma dizer que seria um grande risco, na verdade, assumir ou adotar a agroecologia ou qualquer outro modelo alternativo, né, porque aí já começam a vir argumentos também que a gente pode discutir um pouquinho, né, a credibilidade deles, que a agricultura orgânica ou a agroecologia, elas são necessariamente menos produtivas. Por serem menos produtivas, elas demandariam, né, quase que automaticamente, mais terra, mais área para produzir, e essa maior demanda por mais área ou mais terra, ela significaria maior desmatamento, né, e que isso seria uma grande contradição, né, na visão do agronegócio de novo, né, falando assim, que a agroecologia seria um modelo ambientalmente mais viável ou mais sustentável, né, como o Pablo colocou, né, dentro da perspectiva de valores, né, do modelo, a questão da sustentabilidade ambiental, mas para que esse modelo se realize, ele precisaria de mais área e mais desmatamento. Né? Isso é o argumento que é colocado de lá, embora nunca tenha sido, até onde eu conheça, comprovado. Né? E a outra questão é que, partindo do argumento que a agroecologia é necessariamente menos produtiva, né, produz menos quilos de alimentos ou menos calorias, né, por unidade de área cultivada, isso necessariamente levaria a um problema de fome. Né? Então, esse pessoal não faz cerimônia em resgatar, né, a teoria malthusiana, né, para sempre relembrar de uma população crescente, né, que está sempre demandando mais alimentos, mas essa fórmula que eles colocam para o debate público, ela não por acaso sempre deixa de fora, eu acho que é um debate essencial, é a questão de qual padrão alimentar que a gente está falando, né, porque a gente não pode naturalizar, né, a forma como a gente se alimenta hoje em dia, né, extrapolar isso para 9, 10 ou 15 bilhões de pessoas no planeta e achar que um modelo agrícola, alguns modelos agrícolas vão ter que correr atrás para dar conta, né, da forma como a gente se alimenta hoje, sem que isso também seja considerado. Né, então a gente vê, na minha leitura, né, independente de onde você entrar, você vê que a crítica feita à agroecologia ela é sempre bastante enviesada, né, e deixa vários elementos de fora. Né, um deles é essa questão a gente vê também, né, a partir da propaganda e a forma como essas grandes multinacionais do agronegócio se colocam publicamente, né, se a gente entrar na página de qualquer uma dessas grandes, das sementes transgênicas, dos agrotóxicos, das máquinas e tal, necessariamente a gente vai encontrar a palavra sustentável, sustentabilidade, né, associada ao que essas empresas fazem, né. Então, acho que né, acho que é uma outra questão também, uma cooptação, né, cada vez maior, né, de termos, né, ligados a tudo aquilo que remete a uma agenda um pouco mais verde, sustentável, e a gente acaba tendo que criar outros termos para dizer aquilo que a gente anteriormente podia usar com sustentável, né, então tem sempre que vir um sustentável e mais alguns adjetivos para a gente dizer que a gente quer falar dessas coisas e não daquelas outras, porque tem uma cooptação cada vez maior, né, e tanto é que a questão da bioeconomia, né, ela tomou grande parte da agenda pública ou da agenda política hoje em dia como solução para a questão ambiental. Né? Isso envolve economia verde, né, envolve várias outras soluções ou propostas que já estão avançando, né, de forma, né, cada vez mais rápida, mas muitas vezes é uma forma nova de se apresentar, né, como se a gente estivesse buscando versões mais palatáveis, né, para seguir, né, a reprodução do capital, ou a reprodução do modelo que leva a gente hoje, né, a questão do relatório da FAO, né, que o Pablo iniciou falando, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo famintas, né, a questão climática, né, cada vez mais presente no nosso dia a dia, né, perda de biodiversidade, degradação dos solos, tal, né, então é como se fosse uma renovação da forma como esse modelo se apresenta para a sociedade, com nomes mais agradáveis, mais palatáveis, mas as soluções propostas são sempre soluções de que reforçam o modelo, ao invés de propor alternativas reais, né, que vão de fato lá na origem, né, para entender por que a gente hoje enfrenta, né, um problema climático como esse, né, a gente tem uma epidemia, né, isso eu coloco alguns dados no artigo também, né, uma epidemia de doenças não transmissíveis, né, na sociedade, diretamente associadas a modo de vida e dentro disso a alimentação, né, então, né, os dados de diabetes, de doenças cardíacas, de hipertensão, né, muito disso vem do modelo alimentar, né, ou do modelo agroalimentar,
né? Então não adianta você mudar um pouquinho a fórmula de algum produto, né, que a gente vai comprar num pacotinho no supermercado e achar que isso vai representar algum tipo de solução mais concreta ou mais efetiva, né? Então, assim, resumindo, né, voltando um pouquinho à questão inicial que o Pablo colocou, sobre, né, o potencial produtivo da agroecologia, né? Então, a gente vê que o debate, da forma como ele está colocado, ele precisa também a gente ir um pouco à origem, né, de onde que esse modelo vem. É isso que, no meu caso específico, né, e pessoal, acabou levando ao encontro, né, com a teoria, né, que vocês desenvolveram ao longo das décadas, né, que a gente hoje está chamando do modelo das interações, né, entre ciência e valores. Porque a forma como a ciência é praticada, né, falando a partir, né, como agrônomo, né, a partir da agronomia, né, esse recorte. A forma como essa ciência, né, ligada à agricultura, ela é desenvolvida, produzida, ensinada, né, ela leva aquilo, né, que o Lacey, né, vocês colocam em vários artigos, que é levar a uma prática que acaba fazendo com que essa forma de fazer ciência seja exclusiva, e vai virando quase que um sinônimo da produção científica, né, dentro dessa área da agricultura, essa ciência descontextualizadora, né, baseada em técnicas, em processos ou instrumentos que tem como fundamento o controle e a manipulação da natureza, né, sempre, né, descartando a produção dos riscos, né, e dos seus efeitos, né, buscando uma naturalização como se não houvesse alternativa. Né? Então, acho que daí a importância, né, da gente considerar também não só os efeitos, né, que esse modelo produz na sociedade, né, a importância da agroecologia enquanto prática, né, enquanto uma forma, né, de produzir alimentos, de se relacionar com a terra, né, a agroecologia também entendida como um movimento, né, ou um movimento social que incorpora várias bandeiras, né, na sua prática, né, então a bandeira da reforma agrária, do acesso à terra, né, a bandeira dos povos originários, né, das comunidades tradicionais, do feminismo e assim por diante, mas acho que ao mesmo tempo a gente tem que levar junto essa questão do potencial científico, né, da agroecologia, né, e batalhar para que ele seja colocado em pé de igualdade, né, com outras formas de produzir ciência para disputar o espaço, né, necessário hoje em dia, né, dentro das universidades, das instituições de pesquisa, né, e até tentando fazer uma ponte também com o debate, né, que o professor Marcos faz, a questão do financiamento, né, da pesquisa, das formas de avaliação, né, do que é científico ou não, do que contribui mais, né, a gente batalhar, né, no sentido de trabalhar, né, o potencial e as credenciais, né, cognitivas da agroecologia, né, para terminar essa introdução aqui, eu entendo que tem como, né, o grande diferencial, né, resgatar, né, e valorizar, né, como parte da forma, né, de geração de conhecimentos, os conhecimentos locais, né. E eu acho que isso é muito compatível, né, com a proposta em geral do modelo, porque o modelo se propõe a ser, né, uma forma contextualizada ou uma forma situada de produção de conhecimentos científicos, né, e os conhecimentos locais, por definição, são situados, né, e localizados, né, e contextualizados. Então, à medida que a gente, no contexto da pesquisa e agroecologia, né, identifica um papel para a contribuição desses valores em diálogo com o conhecimento científico, um científico institucional, né, eu acho que a gente consegue dar um grande passo, né, para que dentro das universidades e dentro dos centros e instituições de pesquisa, a gente consiga, a partir da prática científica da agroecologia, né, o que a gente trabalha orientado, então, né, pelo modelo, chegar em lugares que são deixados de lado intencionalmente, né, porque não interessa ao modelo hegemônico que sejam trabalhados, né, ou alcançar, né, lugares que o desenho, a proposta metodológica, né, da agricultura dominante não chega, né, exatamente porque está orientada por outras perspectivas de valores, né, muito mais ligadas, então, né, à lógica do capital e da reprodução e expansão do mercado. Obrigado, Gabriel, por essa, né, por essa primeira apresentação e discussão. Alguém gostaria de ir fazendo algumas questões e tal, né?
Sim, sim. Eu quero levantar algumas considerações a respeito à discussão de alternativas. Como você diz, não há alternativas é uma parte da ideologia do agronegócio, claro isso. Mas eu acho que é importante de pensar um pouco mais sobre essa proposta, porque eu acho que essa proposta parece ser uma proposta factual, ou uma proposta empírica, mas como você demonstrou, falta de base em evidência. E em discussão, frequentemente, eu penso que a frase não há alternativas tem pelo menos três sentidos. É este sentido mais ou menos empírico. E elas querem a ideologia do agronegócio quer que nós entendemos o enunciado nesta maneira. Mas quando você refuta essa proposta ou levanta questões empíricas contra a resposta, tipicamente a resposta torna-se, mas não existe uma alternativa desejável, ou não existe uma alternativa que eu possa aceitar, ou não existe uma alternativa que fez sentido dentro da trajetória do capitalismo. Coisas deste tipo. Isto é, torna-se que o enunciado não é simplesmente enunciado empírico, mas implicitamente está escondido esses valores do capitalismo. Mas terceiro, quando a gente explica isso, frequentemente a resposta é, de fato, nós, isto é, capitalismo, não vai permitir as alternativas de desenvolver. Este é o terceiro nível. E eu acho que é importante de manter em mente os três sentidos, porque é importante. Você falou que existe evidência que a produtividade área por área de agroecologia é pelo menos igual do que das práticas de agronegócio. Mas também, em outra questão também, existe as capacidades dos proponentes de agroecologia de expandir o domínio de atividade deste tipo de agricultura. E neste momento, as outras interpretações de não há alternativa é relevante. E você fala da importância de introduzir mais cursos e o entendimento de desculpe, estou não pensando muito bem hoje, mas as práticas de agroecologia devem ser parte das currículos da universidade e coisas deste tipo. E concordo. Também, mas pode falar um pouco mais sobre sua experiência de como dentro das agriculturas,
as práticas de agroecologia ganhem mais adeptos. Só isso. Tudo bem, Gabriel? Você... Tudo? Eu já respondo agora, já comento agora alguma coisa, né? Uhum. Então, obrigado, Leis. Acho interessante também olhar para esse enunciado, né, de que diz não há alternativas, olhar de forma mais detida, né, e tentar entender os diferentes significados, né, ou diferentes mensagens que ele pode trazer, né, embutido. Porque uma das questões, né, quando diz assim, não há alternativas, né, porque se a gente investir, né, ou fizer uma mudança maior de modelo agrícola, como eu falei, vai aumentar o desmatamento, ou pode ter fome porque é menos produtivo, né, ou pode levar a problemas ambientais. Né, então, o que eles colocam de potenciais efeitos ou ameaças, né, de uma adoção em maior escala da agroecologia é exatamente o que eles produziram até hoje. Décadas e décadas, né, desse modelo, que os dados todos estão aí, né. Então, acho que nesse sentido, isso é bastante contraditório, né. Agora, o que eu posso comentar um pouquinho assim, do ponto de vista mais pessoal, né, não, antes disso, é só comentar essa questão da comprovação também, né, de quando a gente vai tentar fazer comparações, né, entre produtividade, eu acho que aí de novo volta a questão científica de como que a gente organiza o conhecimento e quais metodologias são adotadas, né, porque a gente consegue usar, por exemplo, o mesmo padrão para comparar a produtividade de uma monocultura de soja, né, com uma área onde é produzida em forma de consórcio ou de policultivo, né. Então, sabe, acho que precisa de um ajuste também para a gente entender, né, o que a gente está chamando de produtividade, e acho que produtividade necessariamente remete à questão da produção ao longo do tempo, né. Então, ao longo de quanto tempo uma área, né, suporta, né, uma produção intensiva, né, de alta produtividade de soja, mas a que custo, né, para que essa área possa se manter ou não produtiva, né, e quanto, né, de diferentes alimentos, né, é possível colher numa mesma área que tem um outro tipo de manejo, né, com plantas consorciadas e com rotação de cultura ao longo do tempo. Então, acho que os próprios critérios, né, de comparação, eles devem ser calibrados para que a gente possa, de fato, fazer comparações justas, né. A gente até encontra um ou outro estudo que já foi feito nesse sentido e os resultados são favoráveis, né, para a defesa, né, ou argumentação em favor da agroecologia, né, no seu sentido produtivo, né, pensando não só a produção de grãos, né, mas a produção de alimentos, né, de energia, né, e assim por diante, por área. Agora, né, do ponto de vista dessa presença da agroecologia, né, nas grades curriculares dos cursos, né, eu fiz agronomia na metade final do década de 90, né, então era um assunto que praticamente não existia, né, dentro das disciplinas que a gente fazia. O que a gente conseguia fazer era, a partir das disciplinas básicas, né, de fisiologia vegetal, de pedologia, de entomologia, assim por diante, a gente dali, né, eu digo assim, grupos de estudantes, né, que se organizavam, né, de forma autônoma para estudar por fora, né, da grade curricular as questões que na época a gente falava da agricultura alternativa, que foram virando agroecologia, né. Então ali a gente encontrava fundamentos de como que essas coisas se expressam na agricultura, né, e para poder depois tentar entender assim como que se aplica isso, né, do ponto de vista de pensar uma agricultura que não seja só agricultura em grande escala, ou só da monocultura, ou só agricultura altamente dependente de aportes externos de energia, né. Isso uma coisa. Então, acho que eu posso dizer assim, que eu sou de uma geração, né, de agrônomos que foi encontrar a agroecologia na universidade a partir de grupos de estudantes, né, que faziam quase que uma formação paralela buscando estágios ou experiências, né, ou estudo, né, por conta própria para poder, de alguma forma, suprir aquilo que não era trabalhado, né, dentro dos currículos, né. Eu acho que hoje em dia, né, esse cenário ele segue assim de grande forma, mas não com vários avanços,
né, hoje em dia a gente tem cursos de bacharelado em agroecologia, né, e a gente tem também programas de agronomia com ênfase em agroecologia, né, e a gente tem, ao mesmo tempo, uma política que eu acho que deve ser retomada agora, né, dos núcleos interdisciplinares de agroecologia, né, ou de estudos em agroecologia dentro das universidades. Então, eram espaços, né, de ensino, pesquisa e extensão, né, de forma indissociável, né, que envolviam estudantes e professores de diferentes cursos, para, a partir das suas entradas, né, disciplinares, debater uma questão comum da agroecologia. Né, então, acho que isso permitiu, né, dentro das universidades, um avanço bastante grande, né, e também a agroecologia receber contribuições não só das ciências agrárias, né, mas das outras áreas do conhecimento também. Né, então, acho que isso permitiu, né, um avanço grande, e acho que é parte também do reconhecimento, né, da existência da agroecologia, né, do potencial que ela representa, né, e da necessidade dela ser trabalhada também, né, de forma dentro da academia. Né. Não sei se eu respondi muito bem dentro do que você tinha imaginado. Que bom. Eu gostaria você aprofundasse um pouco mais a relação, vamos dizer, que relação teria, que aporte poderia ser fornecido pelo pluralismo, né, estratégico nessa questão. Você falou aí agora há pouco da interdisciplinaridade, né? Quer dizer, o pluralismo estratégico é uma forma, vamos dizer, né, metodológica de trabalhar isso, né? Quer dizer, de permitir isso, me parece. O que você acha disso? Como é que ele que aporte ele pode dar? E também gostaria, porque no seu artigo você insiste nas credenciais científicas da agroecologia, né? Que isso parece importante, né? Quer dizer, porque é uma alternativa, e é uma alternativa, né, ao sistema agroalimentar, é uma alternativa cientificamente embasada, né? Então, também o aporte do modelo, vamos dizer, para essa questão da cientificidade da agroecologia. Legal. Bom, eu entendo assim, né, que o modelo ele propõe, né, o pluralismo, né, como estratégia metodológica, muito no sentido de dizer que existem outras formas, né, de produção de conhecimento científico, né, que não só aquelas baseadas em você isolar o seu objeto, o seu fenômeno de estudo do contexto onde ele existe, né, para você controlar todas as questões que podem interferir, as variáveis, isso, obrigado, as variáveis para poder daí desenvolver experimentos, né. Então, eu acho que a primeira grande questão é essa, né, essa é uma forma, né, de produzir conhecimento, é uma forma legítima e que é considerada, né, como parte do modelo, né, o modelo não ataca ou não propõe substituir isso daí, mas ele procura ir além, né, à medida que ele propõe, né, argumenta e justifica que é possível estudar, né, e conhecer ou ampliar o conhecimento que a gente tem sobre determinados objetos e fenômenos dentro do contexto. Eu acho que esse é o grande diferencial, né, que daí seria já, né, a estratégia contextualizada ou contextualizadora, em associação com essa da experimentação controlada ou da experimentação muito associada só à aplicação de estatística, né. Eu acho que esse é um grande diferencial quando a gente pensa na agroecologia, porque isso abre um campo enorme de possibilidades de pesquisa feitas no contexto onde os agricultores vivem, os agricultores moram, produzem alimentos e enfrentam os diferentes desafios que enfrentam, né? As ameaças, né, de avanço do agronegócio, de contaminação por agrotóxicos, de perder a terra para mineração e assim por diante, né? Então, não é à toa que é colocado como uma forma contextualizada, né, de produção de conhecimentos, né? Só para dar um pequeno exemplo disso, eu fiz recentemente uma pesquisa que falava exatamente das sementes tradicionais ou sementes crioulas, como são chamadas, né, entrevistando agricultores familiares. Então, de onde que vem essa semente, a quanto tipo cultiva, por que mantém, que tipos de usos faz, e assim por diante, né?
Em alguns casos, eu fui entender, né, que o fato da pessoa seguir plantando ou não um dado tipo de semente, qualquer uma que a gente imaginar, tem a ver com o regime de terra, de acesso à terra que ela tem ou não tem, né? Então a pessoa fala assim, eu gostaria de plantar tal semente, né, que eu acho que é melhor, mas eu planto na terra do patrão, quem dá a semente é o patrão, né? Então, só para dar um exemplo, que se eu fizesse um monte de coleta de sementes e levasse para trabalhar, né, fazer diferentes tipos de análise no laboratório, eu ia chegar a uma série de questões ou resultados válidos, né, sobre aquelas sementes, mas eu ia perder toda essa informação do contexto que me ajuda a explicar ou entender por que a semente é ou não cultivada, é ou não adotada ou deixa de ser cultivada, né? Então, acho que esse é um diferencial muito grande, né? E aí que eu entendo que tem um casamento muito profícuo, né, entre a proposta do modelo enquanto estratégica, né, de produção de conhecimento científico e esse encontro com a agroecologia e a necessidade da agroecologia se consolidar enquanto prática científica também para ocupar espaço dentro das universidades, né? Então, eu vejo por aí, né? Até no artigo eu coloco que o pluralismo ele permite a gente chegar ter um alcance metodológico maior, né? Exatamente porque ele traz essa questão do contexto, né? Sempre que for interessante isso, né? E necessariamente traz a valorização dos conhecimentos locais, né? Porque eu entendo que do lado contrário, né? Quando se desacredita, né, a agricultura tradicional, a agricultura agroecológica, junto dela se desacredita esses atores, ou esses sujeitos todos, né, e o conhecimento deles, né, e a alternativa a isso seria um processo de extensão linear, né, ou extensão, não linear, mas unidirecional, né, o conhecimento só é produzido na academia e ele precisa ser transferido para os agricultores que não têm conhecimento sobre como produzir, né. Eu acho que, do ponto de vista metodológico, né, a agroecologia desde sempre procurou quebrar um pouco essa lógica, né, nunca, né, descartar o que vem da academia ou da universidade, mas entender que esse conhecimento ele chega num lugar onde já existem outros conhecimentos, né, que são validados pelo tempo, né, que seria, né, o conhecimento tradicional, e que nesse encontro, né, tanto o conhecimento científico ele aporta para o conhecimento tradicional, né, para os regimes, né, tradicionais de conhecimento, mas também, voltando à ideia do pluralismo também, né, o que eu coloco um pouco no artigo, da gente entender o outro lado da moeda, né, que é a partir da pesquisa, né, contextualizada, entender quais são os sistemas de conhecimento, as suas limitações, o seu potencial, e que tipo de questões isso coloca para diálogo com o conhecimento científico, institucional. Né? Então, aí que eu vejo que tem um entendimento muito grande, né, muito profícuo, que permite a gente avançar. Né? Então, de trazer, e permite o próprio conhecimento científico institucional avançar à medida que ele pode ter acesso a outras questões que, isoladamente, ou só na estratégia descontextualizadora, ele nem teria acesso, nem chegariam a ser questões de pesquisa. Né? Então, eu acho que essa interação, para mim, é um grande diferencial, né? Um grande potencial, né, de investigação. E essa questão que eu procuro, que eu insisto, né, que o Pablo lembrou agora, das credenciais científicas da agroecologia, acho que tem a ver também com uma coisa que eu vivo, né, profissionalmente, que é desse descrédito, né, de qualquer coisa que não seja gerado pelo modelo científico hegemônico dominante. Né? Então, antes de procurar entender o que é, de onde que vem, para onde ele pode apontar, automaticamente ele é taxado de não científico. Né? Isso foi uma coisa que eu enfrentei bastante durante muitos anos, né, eu tive muito envolvido com o debate dos transgênicos, né, da modificação genética, esse tipo de coisa, né, até meu encontro com o Lacey se deu em função, né, da gente trabalhar na mesma temática, e daí que eu fui, né, conhecer toda a teoria, né, desenvolvida, e o que a gente vivencia até hoje, assim, qualquer crítica ao transgênico, ela é automaticamente não científica, ela nem chega a ser válida enquanto questão para debate. Né, o próprio princípio da precaução, né, por mais que esteja na legislação nacional, internacional e tudo mais, ele é entendido como um princípio da obstrução da ciência. Né? Então, e se a agroecologia, né, ela se coloca como alternativa, né, a esse modelo, né, eu entendo que ela precisa, não só precisa, mas ela e ela precisa, do ponto de vista do debate público, ser sustentada também por credenciais científicas fortes.
né, para poder ter pé de igualdade, né, nesse debate todo, né, e eu acho que o modelo, né, do que eu conheço é o que permite, né, a gente dar esse passo, né, mostrando que não tem nada que desabone, né, a agroecologia enquanto ciência. Ótimo, obrigado, Gabriel. Então, abro para que mais pessoas possam participar, por questões. Enquanto a gente aguarda, assim, na verdade, quer dizer, a agroecologia, ao utilizar estratégias de contextualização ou ao trabalhar contextualizadamente, a diferença, vamos dizer, não é, de uma ciência agronômica acadêmica que usa só os métodos descontextualizados, né, vamos dizer, só a descontextualização, ela é muito mais intensiva na produção de conhecimento, né? Porque, como você mostrou, quer dizer, o conhecimento acadêmico pode encontrar os limites no próprio campo, né? Quer dizer, e ter que trabalhar com esses limites, né? Que pode levar à produção de mais conhecimento, né? E os próprios agricultores, né? Quer dizer, são considerados como sujeitos de conhecimento, né? Quer dizer, como pessoas que estão envolvidas na produção do conhecimento, e não simplesmente pessoas que, vamos dizer, aplicam uma receita, né? Um receituário para produzir determinada coisa, sem ter conhecimento mais profundo da ecologia, né, da paisagem, do lugar, e assim por diante, né? Quer dizer, então, tem essa questão de uma produção intensiva de conhecimento, né? Muito mais intensiva do que na academia tomada, né, no sentido convencional. Acho que essa é uma questão interessante, porque a gente pensar uma outra etapa, né, os vários momentos, né, que o modelo trabalha, o momento da aplicação dos conhecimentos, né, que a gente pode juntar isso com o momento inicial de qualquer pergunta de pesquisa, ou principalmente de onde ela parte, né, porque muitas vezes a gente pega a pesquisa, né, nessa área que a gente está comentando, que ela parte do próprio desenvolvimento, né, de alguma técnica, como que se aperfeiçoa a técnica, como que você calibra a dosagem de determinado adubo, e assim por diante, então ela vai girando em torno dela mesma, né, e ela chega no campo com uma resposta a uma pergunta que partiu de um outro lugar, muitas vezes, né. E quando a gente fala da agroecologia, à medida que a gente reconhece, né, e valoriza, né, o papel desses sujeitos todos do campo, a gente entende e a gente procura, né, inclusive ativamente, que as perguntas de pesquisa possam também partir desses sujeitos, né, para serem trabalhadas nessa forma mais ampla. Então, acho que esse é um diferencial bastante grande, né. Eu, na minha visão, na minha experiência prática, eu acho que aqui também tem uma influência freiriana bastante grande, né, dessa forma que a gente está trabalhando, né, a questão do conhecimento, né, dos diferentes conhecimentos. Isso a gente trabalha, né, de forma bastante intencional, né, na agroecologia. Mas eu queria trazer também um outro componente do modelo, né, dele conceitual, como que ele é aplicado, que é a própria ideia de que, dependendo de como a estratégia de pesquisa é feita, desenhada e aplicada, ela pode, né, reforçar determinadas perspectivas de valores, né. Então, o que a gente tem visto, né, na prática da pesquisa em agroecologia, né, que os temas trabalhados, as questões trabalhadas, o reconhecimento, né, do papel do conhecimento local, né, o conhecimento que é gerado, ele volta para o campo, né, qualificado ou aprofundado, ou trazendo novas questões ou respostas também, que vão reforçar, né, exatamente essas perspectivas de valores, né, que a gente tem trabalhado, da soberania alimentar, da participação, da sustentabilidade ambiental, né, e o que eu procurei trabalhar um pouquinho também no texto, é que esses sujeitos do campo, quando a gente pega, né, por exemplo, o IBGE, né, o último censo fala que pelo menos 70% da nossa alimentação vem da agricultura familiar, né. Lógico que uma parte dessa agricultura familiar é modernizada, né, é parte do agronegócio, mas não só, né. Mas que então, isso para dizer que tem um contingente muito grande, né,
de agricultores hoje em dia que não são atendidos ou que não interagem de nenhuma forma com essa perspectiva dominante, né, ou com os valores, né, dominantes da produção científica na agricultura, né, que é do mercado e do capital. Né? Então, esse sistema pode continuar tendo recursos para pesquisa, né, tendo bolsas, tendo, né, publicações, gerando novas tecnologias assim por diante, que de nenhuma forma vão beneficiar, pelo menos positivamente, né, uma grande parcela do campo brasileiro. Às vezes pode interagir de forma negativa, né, como eles sendo impactados por efeitos não intencionais, né, contaminação por agrotóxicos, contaminação por transgênico, assim por diante, mas seria uma interação negativa. Né, e o que a gente tem visto que, à medida que a pesquisa em agroecologia ela é toda orientada por uma outra perspectiva de valores, né, ela reforça, né, então, esses modos de vida, né, os meios de vida dessa população toda que não é atendida, né, ou não é beneficiada, ou não dialoga com a outra perspectiva de valores. Né. Então, daí que eu entendo o modelo, né, como capaz, né, do ponto de vista metodológico, teórico, conceitual, de alavancar a agroecologia no que a gente estava falando das suas credenciais científicas. Muito bem. Quem gostaria de falar? Eliakim, você quer fazer alguma questão? Isso, o que eu ia comentar, meu comentário já ia de encontro à última fala do Gabriel, mas é que, quer dizer, essa contextualização, essa estratégia contextualizadora que as pesquisas agroecológicas pressupõem, elas necessariamente, do ponto de vista, digamos, do ganho de conhecimento, são muito maiores, porque elas levam em consideração também justamente os impactos, né? Todos esses impactos negativos que são que resultam justamente das estratégias descontextualizadoras que se orientam pela perspectiva de valor do mercado, né? Quer dizer, da produtividade, né? Quer dizer, uma coisa que eu fiquei pensando é que a perspectiva de valor envolvida no agronegócio é de uma produtividade pela produtividade. Quer dizer, o que importa é o aumento da produtividade e o que, digamos, os dados trazidos pelo professor Mariconda mostram é que o aumento da produtividade não implica soberania alimentar, né? E ainda leva a determinados impactos, né? Impactos que são negativos, né? Quer dizer, então, digamos assim, do meu ponto de vista, a partir da sua fala, é que não há muitas boas razões para continuar apenas produzindo a partir dessas perspectivas de valor e dessas estratégias descontextualizadoras, né? Elas só estão trazendo perdas no fim das contas, né? Perdas do ponto de vista do conhecimento, perdas do ponto de vista da soberania alimentar, perdas do ponto de vista dos impactos negativos no meio ambiente. Eu acho que vai bem nessa linha mesmo, né? E até a gente imaginar que a reprodução, a manutenção desse modelo, ele exige a expansão contínua da fronteira agrícola, né? E que a gente sabe que essa é uma coisa finita. Então, a gente pega hoje em dia, né, as grandes áreas de expansão do agronegócio, a busca por terras, está, né, cada vez mais avançando no Cerrado e na Amazônia, né, os efeitos, né, ambientais evidentes, né, e também essa zona de expansão, né, da fronteira agrícola são as zonas de maiores índices de conflito agrário também. Né, então, outras coisas que a gente deve considerar, mas tudo isso vai colocando na conta, né, do início da nossa conversa, da insustentabilidade, né, desse modelo. E uma outra coisa, também quando a gente fala, por exemplo, da soberania alimentar, eu não vou lembrar de cabeça, né, mas tem gráficos do próprio Ministério da Agricultura que mostram a evolução da produção de grãos no Brasil nas últimas décadas. Então, se a gente pega a área cultivada com soja, é uma curva que vai subindo. Né? Se a gente, soja e milho, né, as duas grandes commodities. Se a gente, no mesmo gráfico, tem arroz e feijão, né, cultivado no Brasil, as duas no sentido contrário, descendo.
né? Então, o que significa, né, do ponto de vista de abastecimento alimentar, ou mesmo da soberania alimentar, né, a gente ter tanto investimento ou apoio tão grande de políticas que vão estimular, né, a produção de commodities que são basicamente para exportação, né, em detrimento daquilo, né, que é a nossa alimentação básica no país, né? Então, isso mais do ponto de vista da política agrária, ou da agrícola, né, ou da política econômica. Mas, voltando para o nosso debate, por trás disso tem um modelo científico que, teoricamente, está legitimando, né, a expansão desse modelo, né? E que, dependendo de como a gente olhar, a gente pode achar que a soja é um grande sucesso tecnológico, né? Porque é uma planta que veio trazida de fora, né, de outro continente, entrou pelo sul do país por questões climáticas e hoje em dia está adaptada, né, foi selecionada e melhorada para ser cultivada até na Amazônia. Então, por um lado, é um grande feito tecnológico, né, um tal nível de domesticação e adaptação de uma planta como essa, né? Agora, isso quando a gente isola do contexto, né? Quando a gente traz os contextos de volta, né, que nem você colocou na sua questão, aí a gente acho que consegue fazer um balanço, uma análise muito mais equilibrada, né? Apontando, inclusive, de volta, assim, para que tipo de conhecimento científico, então, a gente precisa para que o país, né, consiga aplicar, né, melhores políticas para garantir a sua segurança alimentar interna. Marcos. Marcos, você está sem som. Olá. Marcos, você está sem som. Você está me ouvindo? Olá? Bom, enquanto o Marcos tenta entrar, nós podemos seguir. Fazemos alguma outra pessoa que gostaria de participar e, quando o Marcos conseguir, ele faz a pergunta que ele queria fazer. Eu tenho, na verdade, é uma curiosidade, né, Gabriel? Eu acho que você talvez esteja muito mais informado, claro, certamente, né? Havia uma série de programas né, que favoreciam a agricultura, não necessariamente a agroecologia, mas a agricultura orgânica e tal, né, e que também estavam movidas por uma ideia de comercialização local, de circulação local dos alimentos e tal, que era a questão ligada às merendas escolares, né? De abastecer as merendas escolares com produção agroecológica ou produção, né, de agricultura orgânica, etc. E havia também uma perspectiva de ampliar isso, né, sei lá, para a alimentação dos presídios ou mesmo de hospitais, né? Quer dizer, a gente vai fazer, por exemplo, um exame de sangue, é só para dizer, vai fazer um exame de sangue, vai no hospital, faz o exame de sangue, precisa ir em jejum, etc. Não é? Aí depois ele te dá um todinho, né, para você, certo? Quer dizer, um negócio ultraprocessado, não é? Quer dizer, ou mesmo você faz uma operação, né? E depois o alimento que você recebe no hospital vem de alimento industrializado, né? Então, mas esse programa que eu sei que, bom, foi totalmente destruído, né, no governo do Bolsonaro, no governo passado, mas eu gostaria de saber se está havendo uma retomada né, desse programa, que era um programa bem interessante, né? Sim.
São dois principais programas, né, que lidam com essas questões todas. Um deles é o PAA, né, chamado de PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, ele que trabalha com bancos de alimentos, né, com as cozinhas comunitárias, com hospitais, presídios, né, assim por diante, e o PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, né, que vai diretamente dentro de creches, escolas e assim por diante, né. Até onde eu estou acompanhando, né, os dois estão sendo retomados, né, e os dois são muito interessantes porque eles são políticas, se a gente pensar na finalidade, políticas de garantia da segurança alimentar, né, só que acho que o grande diferencial, o grande êxito dessas políticas e o fato delas serem reconhecidas internacionalmente é porque ao mesmo tempo que elas vão ter a finalidade, né, de garantir a segurança alimentar de públicos, né, específicos, né, públicos de maior necessidade, ela ao mesmo tempo tem um outro lado, que é de fomentar um determinado tipo de produção, né, ou fomentar uma produção agrícola por um dado setor que é especificamente a agricultura familiar, né. Então acho que esse encontro, né, da produção com o consumo, né, por quem está precisando produzir e vender, e por quem está precisando ter acesso ao alimento saudável, que eu acho que é a grande chave do sucesso dessas duas políticas, né. Tem vários outros países que têm incorporado, procurado fazer políticas semelhantes, né, em função dos resultados alcançados aqui no Brasil. Então, as duas estão sendo retomadas, né, com atualização de normativas, né, no sentido de desburocratizar e facilitar o acesso, né, para poder incluir também, né, setores do campo, né, que são historicamente excluídos, né, das políticas, né, então permitir também comunidades indígenas, comunidades quilombolas, pescadores artesanais consigam também, né, incluir seus produtos na alimentação escolar, ou nesses programas, né, de abastecimento. Acho que isso tem avançado bastante, né, a intenção é tornar a política mais inclusiva, né, e eu acho que o grande desafio hoje é garantir orçamento para essas políticas rodarem, né. Eu acho que essa, até onde eu sei, é o principal desafio que está colocado, né. Acho tanto pelo fato, né, do primeiro ano, né, do governo Lula ainda trabalhar com o último ano do orçamento, né, do governo anterior, acho que essa é uma questão, e tem acho que uma questão de fundo também, né, do resultado desses últimos 6 anos que a gente viveu, que é a forma como o legislativo cada vez mais executa, né, o orçamento do executivo, né. Então, o poder executivo, né, na minha visão, tem cada vez menos controle, né, sobre o orçamento público, e é um orçamento que acaba sendo pulverizado, né, em várias ações individuais, né, dos mandatos, e acho que isso é um fator adicional, né, na dificuldade, mas eu entendo que o governo está procurando as diferentes formas, né, de conseguir recursos para fazer essas políticas rodarem, né, que são decisivas, né, principalmente se o governo atual tem a proposta, né, e foi reeleito com o desafio de combater a fome, né, e a insegurança alimentar no país. Mas são políticas exitosas, né, de inclusão produtiva, por um lado, né, inclusão de produtos que não são a meia dúzia de produtos de sempre, né. Então, se for ver esse mesmo PA rodando na Amazônia, né, ele vai incluir açaí, vai incluir pirarucu, vai incluir, sabe, coisas do lugar. Eu acho que esse é uma outra questão importante, né, de trabalhar com a produção local, a produção sazonal, valorizar isso pela produção dos produtores locais, né, e fazer chegar onde está precisando chegar mesmo. Certo. Acho que o Marcos não conseguiu, acabou duplicando e acabou saindo. Bom, enfim, eu dou continuidade, porque nós estamos avançando já no tempo. Mais alguém gostaria de fazer questões, de propor alguma questão? Então, André Luiz. Ok. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Andrei, da Universidade de Passo Fundo, aqui do Rio Grande do Sul, e sou professor do curso de Filosofia, e a gente trabalha de uma forma interdisciplinar também com o curso de Agronomia aqui, juntamente com a professora Cláudia Petri, que é uma agrônoma, né, e que desenvolve um trabalho de agroecologia há um bom tempo, né.
E essa é um pouco eu queria saber um pouquinho do Gabriel também em relação a esse desafio, né, que é ainda o espaço, né, da agroecologia dentro dos currículos, porque há uma resistência, né, por exemplo, aqui na agronomia, a agroecologia entra apenas como uma disciplina eletiva do currículo, né, e com muito custo, assim, porque ainda é uma disciplina que não faz parte dessas disciplinas duras, né, que estão ligadas a essas práticas tecnológicas, né. Então eu queria saber um pouquinho, assim, dessa perspectiva em relação a essa inserção mais significativa da agroecologia dentro desses currículos, né, e é um movimento que a gente está fazendo aqui, de tentativa de trabalhar a agroecologia como um movimento inter e multiprofissional dentro da instituição, trabalhando de uma forma integrada, né, com os agricultores, com as pessoas que realmente produzem esses alimentos, e que agora parece, né, que até mesmo, né, esses núcleos duros da própria agronomia estão percebendo, né, que é quase impossível continuar nesse ciclo, né, dessas tecnologias, simplesmente, né, porque, como vocês colocaram, né, a gente vai sofrer impactos mais significativos a partir de agora. Então, obrigado aí pela oportunidade. Legal, obrigado, e muito bom saber da iniciativa de vocês, né, o trabalho que vocês têm desenvolvido por aí também. Eu vejo assim que a agroecologia, né, pela temática que ela abrange, acho que ela oferece a possibilidade de ser trabalhada a partir de diferentes disciplinas, né, como se ela fosse um ponto de chegada, né, onde você, a partir de diferentes disciplinas, consegue identificar pontos comuns ali para serem trabalhados, né. Você pensar a questão da cultura envolvida na alimentação, né, a questão da terra, a questão que nem a gente já comentou bastante da produção de conhecimentos, né, acho que tem esse potencial de agregação, né, eu não sei, eu acho que talvez essa questão de como avança, minha impressão é que às vezes ela é muito caso a caso também, né, cada universidade ou cada centro de pesquisa vai ter um dado ambiente, um dado histórico, ou uma dada composição de pessoal que vai permitir maiores ou menores avanços também, né, na ausência de uma política maior que garanta essa inclusão dentro do currículo, né. Uma coisa que talvez, imagino que vocês trabalhem, mas talvez possa ajudar, é um tipo de, não sei, talvez, de motivação, assim, a partir dos estudantes, né, no sentido de conhecer práticas, né, fazer visitas de campo, sair, conhecer as experiências, interagir diretamente com os agricultores, né, e que isso, de alguma forma, é uma motivação de conhecer a realidade, né, nos termos que a gente trabalha no modelo, né, o mundo da vida, né, e trazer isso de volta na forma de demandas, né, para a sala de aula, para projetos de pesquisa, de iniciação científica, né, e tentar fazer um pouco, é um trabalho de formiguinha, né, mas um pouco também de ampliar e motivar essa demanda, né, para que a questão apareça na sala de aula das diferentes matérias, os professores se sintam desafiados, né, a ter algo para comentar a respeito, né, não sei, acho que é um pouco por aí. E eu entendo que essa possível retomada, né, dos núcleos de agroecologia, eu acho que é um espaço interessante também, porque daí você consegue uma estrutura maior, né, de garantir bolsas, né, recursos para o pessoal participar dos encontros, dos congressos, né, garantir essa movimentação. Eu acho que pode ser uma coisa bem interessante também. Mas acho que essa questão de conciliar, né, a sala de aula com a prática e visitar experiências e participar dos encontros e sair, eu acho que pode ser um fator interessante de motivação das pessoas, dos estudantes descobrirem também, né, às vezes a pessoa, quem falou, a pessoa no curso de filosofia vai visitar uma produção familiar, alguma coisa, e ele desperta, né, questões, né, de estudo, de pesquisa, de investigação, que ela pode dar continuidade, né, nessa associação de ensino, pesquisa e extensão também. Ok, Andrei? Certo, né? Muito bom. Marcos, vamos ver se você consegue... Sim? Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Uhum. Problemas aqui. Então, a minha questão é a seguinte. Eu acredito que um grande obstáculo, uma grande força contrária ao desenvolvimento da agroecologia no Brasil é a potência, digamos, é a força econômica do agronegócio,
né? Então, lendo nos jornais, revistas, né, programas de televisão, o agro sempre aparece como o salvador da economia brasileira, né? E então, né, digamos, esse prestígio que tem o agro, né, eu acho que né, tem um peso muito forte contra o desenvolvimento da agroecologia. Então, aí me parece que há duas alternativas de respostas, por exemplo, né? Então, os agronegrocistas, digamos assim, bom, nós damos essa contribuição com o Brasil através da exportação de soja e etc., né? E vocês, aí da agroecologia, será que vocês têm um potencial de compensar, digamos, uma diminuição das exportações, né, do agronegócio com exportações dos produtos da agroecologia? Essa acho que seria um tipo de resposta. Uma outra seria no seguinte sentido, de dizer, né, talvez, né, fortalecido pela própria ideia, né, relativo ao meio ambiente, de que seria muito conveniente diminuir os transportes de mercadorias, né, de alimentos, seja lá o que for, de continentes para outros, né, devido ao problema da contribuição com os gases de efeito estufa envolvido no próprio transporte, né? Mas então a outra alternativa seria dizer, não, o que tem que mudar é algo mais profundo na estrutura econômica do mundo todo, né? De tal maneira que essa exportação, no caso do Brasil, não tenha tanta importância, né? Isso me leva a uma outra consideração no campo da economia, que tem a ver com um outro problema, né, dessa economia brasileira baseada na exportação de produtos primários. E é um raciocínio que me parece, né, muito convincente e que tem a ver com a questão da taxa de câmbio e tem a ver com o que se chama de doença holandesa, né? O problema é esse, quando você tem um país que tem uma vantagem competitiva muito grande em relação a alguma mercadoria, seja petróleo, seja grão, seja minério, né? Isso provoca um grande aumento das exportações. No caso das exportações, isso significa dólares entrando no Brasil. Isso, então, tem o efeito de baixar a taxa de câmbio, né? E que torna as importações muito favoráveis, né? Muito mais econômicas, né? Num país sujeito à doença holandesa, a importação de produtos, digamos, mais elaborados, né, é muito mais intensa, tendo o efeito de desencorajar a produção dessas coisas que estão importadas aqui em cada país, no caso aqui no Brasil, né? Então, muita gente atribui a isso, a desindustrialização do Brasil, né, tem a ver com essa doença holandesa que o Brasil sofre. É um fenômeno bastante conhecido, inclusive, ultimamente, esse novo medicamento para tratar da obesidade, me esqueço o nome agora, né? Mas um que está fazendo grande sucesso, isso aí parece que está levando a doença holandesa para a Dinamarca, que tem é a grande fabricante desses remédios, né, desses novos medicamentos para a obesidade. Isso, então, está levando indiretamente a uma queda no PNB, no PIB da Dinamarca, né? Então, é um problema bem conhecido. Só para terminar, então, uma outra alternativa, né, diante dessa potência do agro, seria essa, né? Seria, não, tem que fazer mudanças mais profundas, de modo, em particular aqui no Brasil e em outros países, né, eliminar esse problema da doença holandesa. E isso indiretamente pode favorecer também a agroecologia, né? Não sei se deu para entender, mas um pouco esse tipo de questão que passa pela minha cabeça ao pensar na agroecologia. Obrigado, Marcos. Gabriel? Quando a gente pensa por esse lado,
a questão fica ainda mais difícil, porque são questões estruturais, né? A forma como a economia brasileira está organizada, é organizada há décadas, né? Então, esse ciclo, não sei se pode chamar de ciclo, né? Mas um modelo tão dependente de produção e exportação de commodities, né? É difícil você achar por onde o fio que você puxa, que você começa a mudar um pouquinho, né? Isso daí. E né, agregando algumas coisas, tem todo porque o setor fala que ele é muito independente do governo ao mesmo tempo, né? Só que, assim, a quantidade de incentivos diretos e indiretos que tem é uma coisa monstruosa, né? Que não existe para o outro lado. Então, a comparação é muito desigual também. A gente pega, por exemplo, a Lei Candir, que isenta, né, os grãos de incidência de impostos quando são exportados, né? Então, é um incentivo indireto que o governo está dando ao não taxar, né? Toda a produção de agrotóxicos é isenta de tributação, né, de tributação estadual e tributação federal, né? Então é um incentivo também escondido que o governo está dando ao não taxar, né, a produção de agrotóxicos, né? Lembrando que o Brasil é o maior, né, consumidor de venenos agrícolas do mundo, né? E se a gente pensar paralelamente, né, qual que é o incentivo que é dado, né, de forma mais massiva para que outra forma de agricultura e de alimentação possa se desenvolver, né? Eu também acho interessante a gente imaginar, ainda nessa linha das possíveis respostas, se a gente fosse possível fazer um experimento, né, e durante um ano só a gente tirar o plano safra, né? O governo não dá plano safra para o negócio durante um ano e a gente vê o que acontece, né? Porque é muito fácil também, né, falar de toda essa pujança do agronegócio que contribui para a balança comercial, para a entrada de divisas e não sei o que, tal, um tamanho aporte, né, que o Estado faz direto e indiretamente, né? Então, nada parecido existiu ao longo da história, né, no investimento na agricultura, né, nada comparável, né, nem na agricultura familiar, que ainda pega uma beiradinha, né, do plano safra, né, anual, mas da agroecologia muito menos, né? Então, eu acho que esse tipo de comparação, esse tipo de elemento tem que ser levantado na comparação, quando fala assim, mas a agroecologia é pequena escala, a agroecologia, né, eu não sei onde eu compro produtos aqui na minha cidade. Então, não é tão simples a resposta, né? Se a gente pensar nas últimas décadas, toda a política agrícola, né, a política agrária, de crédito, né, de ensino, de pesquisa, de extensão, de comercialização, de transporte, de infraestrutura, toda foi montada para a gente ter hoje esse modelo né, com essa magnitude que o professor Marcos comentou, né? Se a gente quiser fazer comparação, acho que a gente teria que fazer um investimento parecido do outro lado, né, para daqui a um tempo a gente poder falar de fato o que pode acontecer numa escala maior, né, do ponto de vista de repensar o abastecimento alimentar do país. Leandro, você queria fazer uma questão? Eu vou pegar um gancho aí. Esse negócio de não cobrar imposto de agrotóxico, quer dizer, não é? Quer dizer, ele não só devia ser taxado, como devia ser taxado a mais, não é? Então, e a exportação de grão também, não sei por quê, porque depende do mercado internacional para, então, o Brasil conseguir vender, não é? Os nossos produtores conseguir vender no mercado internacional os grãos, etc., né? As commodities, né? A um preço mais baixo, né? Porque se você tiver que pôr, ou você, né? Altos lucros, digamos assim, não é? Então, esse é um ponto chave, eu acho, né, da questão do agronegócio no Brasil, né? Não paga nada de imposto, né? Nem sobre os insumos que utiliza, químicos, fertilizantes, agrotóxicos, etc., né? E tampouco sobre a produção exportada, né? Bom, então, né? Também não paga as multas quando destrói a terra, mesmo ilegalmente, né? E assim por diante. Quer dizer, então, é um sistema perverso, né? Não tem. Né? Enfim. Mais alguém? Eu acho que nós estamos com quase 1h30 de conversa, cobrimos um amplo espectro, né, de questões, etc. Essa é
né, toda essa questão da produção de alimentos, das produções, né, da fome, da questão da soberania alimentar, né, da necessidade que um país tem de produzir alimento suficiente para, né, alimentar os seus habitantes, né, quer dizer, isso é uma questão central, né, e não depender de outros países ou, digamos assim, do mercado capitalista para, né, vamos dizer, né, alimentar, né, minimamente seus habitantes. Então, essa é uma questão bem central, né, de qualquer país, né. Então, eu acho que avançamos nessa discussão, eu estou bastante contente com o que nós fizemos. Se ninguém mais se manifestar, eu... Aqui, ó. Temos uma questão, umas questões levantadas pelo Leandro. Ele está por chat. Ele está por um chat, não está, não é vinculado aqui então, ele diz o seguinte, ele diz, Gabriel, por favor, poderia traçar um panorama de como, no seu entendimento, é a agroecologia fora do Brasil e como ela se desenvolve na América Latina ou na Europa, etc., né? Esse é um primeiro pedido, né? Que falasse um pouco da agroecologia fora do Brasil. Outro favor, Gabriel, considerando, é o mesmo Leandro Albrecht, né? Outro favor, Gabriel, considerando os movimentos de agrocultura alternativas e seu surgimento, como a agricultura biológica na França, a agricultura biodinâmica na Alemanha, né, a agricultura orgânica na Inglaterra e Estados Unidos, a agricultura natural no Japão, etc., né, quer dizer, as diversas denominações. Como você interpreta as diferenças com a agroecologia, né? Como você entende a agroecologia como possível aglutinador dessas concepções e como um fenômeno latino-americano? Tá? Ele se justifica, diz que não consegue a ligação por som, por isso fez as questões pelo chat. Beleza, tá. A questão bem ampla, né? Vou tentar resumir, até porque a gente está no finalzinho do nosso tempo aqui, né? De fato, a gente tem, né, quando a gente busca a história da agricultura alternativa, né, no mundo, nos países, a gente tem, então, essas diferentes correntes, né, que o Leandro colocou ali no chat, né, de biológica, orgânica, natural, né, e alternativa, né, e de fato eu entendo, né, eu também sou dessa leitura que a agroecologia é uma concepção, uma formulação latino-americana, né, eu tenho esse entendimento, né, eu acho que tem, por exemplo, a agricultura natural, uma corrente mais desenvolvida no Japão, né, a agricultura orgânica, né, que tem mais em alguns países da Europa, tal, mas eu acho que isso do ponto de vista da prática, ou até de alguns conceitos, né, técnicas que são utilizadas e assim por diante. Mas nos últimos anos a gente tem visto também um avanço, apesar de todas as limitações, os desafios, os bloqueios que a gente já comentou, existe, por outro lado, um reconhecimento crescente, né, de governos, né, da pesquisa e mesmo de órgãos multilaterais como a própria FAO, né, que a gente já citou bem no início, do reconhecimento do papel e da importância de políticas para a agroecologia, né? Então a gente vê que pelo mundo essas propostas têm avançado e muitas vezes levando também o nome de agroecologia, né, por mais que o entendimento, né, possa não ser exatamente o mesmo, né? A gente vê, por exemplo, no Brasil, né, a legislação que rege a produção orgânica, ela é bastante detalhada, né, amarrada, com uma série de critérios, pode, não pode, esse tipo de coisa, e a agroecologia já é entendida como uma coisa que pode incorporar, evidentemente, nessa produção orgânica, mas entendida como uma prática muito mais ampla, né, ligada à própria viabilização, né, econômica desses setores, digamos assim, do campesinato brasileiro de forma geral, né. Eu acho que um outro fator distintivo é essa ideia da agroecologia se formando enquanto tal, na América Latina, muito baseada nos intercâmbios também, na troca de experiência entre os países, né. Então, acho que se a gente coloca, né, um elemento latino-americano na concepção, no desenvolvimento da agroecologia, eu acho que tem muito a ver com isso, dessa ideia de
de aproximação, de troca, né, de propostas, de metodologias, né, de intercâmbios, mas também nessa valorização do campesinato como o sujeito promotor, né, da origem da agroecologia. Tá? E que também no Brasil, né, é reconhecida na forma de políticas, né, e as políticas, né, que agora estão sendo retomadas aqui, elas têm esse entendimento, né, de que os sujeitos sociais da agroecologia é esse nosso campesinato, né, diversificado e variado que a gente tem pelo país inteiro. Tá? Não sei se deu para responder muito assim de forma bem abreviada. Sim, acho que o Leandro agradece, está, né, em princípio, satisfeito. Eu acho que, bom, cumprimos a nossa discussão. Eu vou encerrando, vou agradecer demais ao Gabriel por ter participado, né, da nossa conversa e também pelo seu artigo, né, no nosso livro, tá certo? Enriqueceu, né, as nossas discussões aqui, né? Então, é isso. Muito obrigado a todos e até uma próxima vez.